Aqui. Boa noite a todos. Eu sou o professor Cristóvão Henrique. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Teoria das Relações Internacionais. Aqui estou com o professor Nilson Euclides, ele que vai ajudar a gente nesse bate-papo. E nós estamos aqui excepcionalmente com uma aluna só agraciada com esse espetáculo que será essa aula de hoje, com o nosso querido ali, ó, telespectador ali, ó, o filho do Nilson. Mas é Dona Maria das Dores. Boa noite, Maria das Dores. Professor Cristóvão, professor Nilson. Isso. Olha, eu vou começar aqui, antes da gente pular para a aula, porque a única aluna que presta atenção aqui, que participa das coisas, eu acho que vocês aqui estão nos acompanhando assincronamente, vocês estão achando que vocês estão em férias, né? Desapareceu todo mundo daqui. Mas, é como eu disse quando a gente estava aqui no pré-gravação, vai chegar o período da finalização do semestre, aí começa aquela corrida das loucas, atrás de nota, execução da atividade, entrega da atividade. Aí não dá conta de entregar as atividades, tá, meus queridos? E aqui, uma outra coisa, a gente está sendo muito legalzinho, que a gente está gravando aqui fora da universidade, esse espaço aqui, ó, fora da universidade, para poder gravar o material e deixar para vocês. Então, portanto, o que eu vou pedir para vocês, meus amados, queridos alunos daqui dessa disciplina? Que prestem atenção nas atividades, cumpram as atividades que eu já fiz atualização ali, leiam o material, tá? E hoje tem diário de bordo, tá? Então, para a gente começar aqui, professor, a gente vai fazer... eu vou compartilhar minha tela para mostrar o que a gente tem para fazer hoje. Aqui. As atividades que estão lançadas aqui. Eu sei que tem gente, pelo que eu olhei ali, falta só corrigir. Aí eu vou pedir para o professor Nilson depois entrar e também me ajudar a corrigir o material. Mas a gente tem que... O que vocês têm que fazer? Participar das atividades. Se não ficar fazendo atividade, vai tomar voadora depois. Ó, do meu jeito que tem aqui o podcast que eu e o professor Nilson nós fizemos no último dia 20, foi isso? Não sei que dia que foi isso aqui. Tanta coisa na minha vida, eu não sei que dia que foi isso. Mas nós fizemos, tá aqui. Então, assistam o Diário de Bordo, não, o podcast, tá bem bacana. A gente falou de temas gerais. E a gente tem que marcar outro, né, Nilson? Tem que marcar outro. A gente já estava falando de performance geoeconômica, tem outras coisas que já saíram aí, e nós estamos devendo. Aliás, foi muito, viu, Cristóvão? Foi muito elogiado, viu, o podcast. O pessoal achou fantástico. Fantástico, muito foi bom. Assim, muito didático, muito elucidativo. O pessoal achou muito legal. Eu falei, e a gente vai voltar a fazer com uma pauta mais específica, né? Não vai ficar mais abrangente, vamos fazer uma pauta bem específica. Nós vamos ter bastante coisa para debater aí. Inclusive para rebater essa visão equivocada dessa questão do desenvolvimento que passa por esse discurso lá daquele senhor, né? Do senhor que a gente estava na última semana lá. Exatamente, né? Desconstruir isso. Mas foi muito bom, foi muito elogiado mesmo. Eu acho que teve mais de 350 visualizações já. Olha isso. E aí o pessoal ainda não colocou o link lá do GeoLab na descrição do vídeo. Não colocou? A sua equipe está parecendo meus alunos. Não, deixa eu te falar. É que nós estamos com umas que tinha só um menino que fazia. E aí ele fazia tudo sozinho. Agora a gente está colocando mais gente, só que os meninos que estão chegando estão sendo preparados ainda, estão se qualificando. Então tem muita coisa que eles não sabem fazer. Eu acredito que já para o mês de maio agora a gente vai conseguir dar uma melhorada na qualidade, ter equipamento novo que eles conseguiram trazer, câmera que vai... Eu acho que vai ficar bem melhor, mas eu já vou cobrar ele para ele colocar o link do GeoLab lá. Tá, beleza. Bacana mesmo, a gente fez o bate-papo lá, foi bem da hora. Então a gente tem que marcar outro para falar só sobre essas regiões novas aí, essas questões da saída, porque ficou bem geral, assim, né? E aí, mas assim, vocês têm material aqui, e um monte de material, e eu vou continuar fazendo essa rave de material aqui enquanto vocês não começarem a responder. Claro que vocês estão respondendo, porque eu já vi aqui, ó, as pessoas têm 5 entregues aqui, depois eu vou dar uma olhada. Vocês já têm, para esta aula, já tem aqui, ó, o diário de bordo. Ó, já tem aqui a aula dessa aqui. Entregue semana que vem. Então, você que está assistindo aqui gravadinho, bonitinho. Depois, olhe o material, faça o seu diário de bordo. Eu também vou olhar isso aqui, ó, dos 5 atribuídos, ó. Tem 5 trabalhos atribuídos, só foram 3 entregues. Ué, então não sei. As pessoas não estão participando?
Eu estou falando. Quando chegar perto da hora do finalização do semestre, vira aquele salve-se quem puder, e aí, naquela hora, meu amigo, não tem como correr ajudar vocês, tá? Vocês não fizeram atividade. Então, olha aqui, ó, outro, sem fazer, ó, o estudo dirigido sem entregar aqui, ó. 8 atribuído e nenhum entregue. Ou vocês vão ter que encontrar um denominador comum para vocês organizarem para sair dessa disciplina. Senão todo mundo vai ser reprovado. E aí, nós não estamos brincando de casinha como era na época do ensino remoto emergencial. Essa disciplina vai ficar marcada no seu histórico escolar que você reprovou. Então, por favor, preste atenção nas atividades aqui que foram atribuídas e tente colocar elas em dia. Beleza? É isso. A gente vai continuar hoje o nosso texto, né? Que a gente estava falando dos atores e níveis de análise. Na verdade, a gente vai voltar um pouquinho, porque a Maria das Dores é um orgulho, né, gente? Perguntou para a gente quais são essas outras linhas de abordagem que está nesse texto aí. Então, hoje é o último encontro que a gente vai falar sobre esse texto. Na semana que vem, a gente tem um outro texto já, tá? Tudo certo, professor? Certíssimo. Certíssimo, né? E aí, hoje a gente vai bater um papo com essa questão, a gente vai atualizar um pouquinho e vou ouvir um pouco o professor Nilson, que vai apresentar para a gente essas novas abordagens aí. Depois vamos passar por esses níveis de análise que está no texto e a gente finaliza isso aqui no tempo de 40 minutos. Certo, professor Nilson? Para a gente poder almoçar, para a gente poder jantar e eu terminar as coisas aqui para eu terminar de lambar meus alunos que estão aqui. É isso. Não, perfeito, perfeito. Eu acho o seguinte: tem 8 alunos matriculados, só a Maria das Dores que está sendo frequente. Então, é bom que você deixe esse recado, porque as pessoas precisam entender. Eu até assim, eu compreendo, eu não entendo, mas eu compreendo. Que essa coisa, por exemplo, eu estou dando disciplina presencial, e aí tem professor que está dando remoto. Aí eu acho que os alunos acabam, não, está tudo bem, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, não é assim, é remota, mas é aquilo que você falou, não é emergencial. Agora, isso aqui é disciplina que está no seu currículo, lá no seu histórico escolar. Então, é importante que as pessoas, os alunos que estão matriculados aí, eles acompanhem, façam os trabalhos e encaminhem, porque senão vão ser reprovados aí, e não é legal. Eu não gosto de reprovar aluno, Cristóvão também não, mas a gente precisa do mínimo de compromisso, né, Cristóvão, com a disciplina, porque senão fica complicado. E viu, Claro. Cristóvão, esse texto que é um texto assim, bem basicão mesmo, e que começa lá com a questão dos sistemas que a gente até falou no nosso a última aula que a gente fez aqui, fala de ator individual, atores a nível estatal, enfim, supraestatal, sistemas internacionais. Eu acho que ficou mais ou menos compreensível essa parte e ficou realmente no finalzinho da parte finalzinha do texto, que a Maria das Dores até pediu, que eu acho que é interessante, porque apesar dessas teorias que ele chama de visões alternativas, porque essa coisa é muito dualista mesmo, entre o realismo e o liberalismo. Então, essa discussão das relações internacionais, ela se constitui no século XX, mesmo com duas correntes muito fortes, e que ainda são muito influentes. A gente não pode esquecer isso, que essas visões alternativas, até o autor disse isso, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas dentro dessas que são apresentadas, se por um lado a tradição marxista e a questão do conceito de imperialismo nas relações internacionais, dentro dessa perspectiva materialista, dialética, ela vai ficar muito restrita à comunidade soviética, ou seja, a antiga União Soviética, que vão abraçar essa ideia e entender essas relações internacionais fora dessa, digamos, tentar fazer tentar compreender além dessas visões de idealista e liberal, até porque na perspectiva do materialismo dialético isso sequer é ciência, né? O liberalismo é o quê? Essa teoria está fundamentada em quê? A teoria crítica, que vai ser uma das tradições marxistas, vai bater muito pesado nessa questão, essa crítica ferrenha tanto ao realismo quanto ao liberalismo, principalmente ao liberalismo, né, por conta que essas teorias alternativas, umas em maior grau, outras em menor grau, e eu faria exceção,
eu falar um pouquinho de cada um, até porque o texto não aprofunda, e para a gente aprofundar isso, a gente só na teoria da dependência, e eu até achei aqui estranho, porque. Estranho não sei porque talvez eu esteja considerando o FHC mais do que ele é. Quando ele fala da teoria da dependência, ele não cita o FHC, ele só cita o Antônio, ele não cita meu Deus do céu, tô nem o Calheiro. Porque o Fernando Henrique Cardoso também é dessa tradição da teoria da dependência, quando ele trabalhou na CEPAL lá, tal. Inclusive, ele foi muito. Quando ele foi para o exílio, isso eu fiquei sabendo, uma professora na PUC, houve um momento lá no início dos anos 70, né, quando ele foi para o exílio, na Sorbonne, ela dizia, ela estava fazendo também, ela fazia, acho que o mestrado dela lá na França, e ela disse que ele era muito cortejado lá na Sorbonne, até por conta dessa teoria da dependência, que os franceses, os europeus estavam muito interessados em entender o que essa era a teoria da teoria da dependência. Porque tem essa questão, a teoria da dependência no aspecto econômico, que é a base, que é do marxismo, enfim, fundamental, que define essas relações, mas tem também, claro, essa questão dos efeitos, né, políticos na América Latina dessa tal teoria da dependência. Então, ela disse que quando ele ia fazer, que ele foi professor lá, né, convidado, não sei, quando ele chegava para dar aula, era muito disputada a aula dele, Monsieur Cardozo, e era tal Monsieur Cardozo para cá lá. E aqui o autor não põe Fernando Henrique, coloca outros autores que são mais relevantes, segundo ele. Mas, enfim, eu acho que, para fechar essa ideia de divisões alternativas, como elas não são as pessoas que vão fazer RI, né, o Cristóvão, você que tem uma formação mais precisa sobre isso, a minha formação é muito mais na teoria política, clássica, enfim, e contemporânea, mas a gente entende que o debate das relações internacionais, que está colocado hoje, ainda, mesmo depois do. Porque a gente tem que entender que, a partir de 1917, com a Revolução Russa, o marxismo retoma esse protagonismo dentro dessa perspectiva de compreender essas relações entre as nações, até por conta do processo histórico da Revolução Russa e da compreensão que o marxismo tem, né, que vai muito contrária àquela ideia da tradição, tanto liberal quanto realista, de que os Estados são atores, são os atores mais importantes, depois você tem aquelas questões que são mais supranacionais, enfim, com as organizações que são multilaterais, mas, de fato mesmo, a teoria das relações internacionais, na tradição realista e liberal, ela está muito preocupada, ela aparece, ela se consolida e vai, obviamente, influenciar toda a produção de conhecimento nessa área, nos principais centros de produção de conhecimento. Os artigos científicos na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, vão tentar fazer o diálogo entre essas duas críticas, enfim. A tradição marxista, ou seja, essas alternativas, que todas elas, eu falei, em menor e maior grau, elas têm um viés, uma base marxista. O que é essa base marxista? Primeiro ponto, se o realismo e o idealismo entendem que esses atores internacionais, os Estados, são relações conflituosas e que a ausência de uma autoridade central, né, eles apostam muito nisso, cria, de certa forma, nessa comunidade internacional, um certo caos, uma anarquia, que eles vão chamar, que não há um poder central, porque eles estão muito, digamos, convencidos do papel fundamental que tem dessa autoridade, dessa soberania, da autoridade estatal, da estrutura do Estado moderno, enfim, que como ator principal, portanto, balizador das relações entre esses outros estados que, teoricamente, né, se a gente pegar a teoria dos contratos, estariam em estado de natureza, portanto, estado de caos, de desordem, de guerra de todos contra todos. Então, esse debate, o marxismo vai bater pesado logo de começo, porque eles vão dizer, não é assim que funciona. Quem é que diz que existe um caos, uma anarquia? Primeiro, porque não são os estados. Os estados não são, digamos, em última instância, aqueles que definem as políticas internacionais ou as relações internacionais. Pelo contrário, existe uma base econômica, existe um sistema capitalista, existe aquilo que define o sistema capitalista, que é os grandes oligopólios, os monopólios que vão tomando conta do sistema internacional e começam a definir, muitas vezes, as políticas dessas relações entre os Estados. Então, essa ideia de que o Estado, a autoridade estatal,
detém essa prerrogativa, o marxismo começa a bater. Eu acho muito interessante isso, claro, considerando os limites de cada uma das teorias, mas é importante que o marxismo apresente essa crítica e depois desse posicionamento marxista, viu, o Maria, Maria, né? Maria das Dores. Dores. Pode me chamar de Dora, professor, que é melhor, né? Mas que Então, nenhum. isso, Dora. Essa tradição marxista, que vai, obviamente, está muito restrita, vamos chamar assim, principalmente nas repúblicas soviéticas, ou seja, ali na antiga União Soviética, e em alguns outros países, mas com pouca repercussão, até porque esse debate da TRI ele é um debate do mundo capitalista, no sentido de produção do conhecimento. Mas eles vão produzir algumas coisas interessantes. E dentro dessa tacada do marxismo, que entende, ele vai dizer lá no texto, um aspecto comum a quase todos os desdobramentos do pensamento marxista, especificamente na RI, isso é na primeira página, é o primado em pensá-lo como um produto do desenvolvimento das relações de produção em dado período histórico. Isso é fundamental, porque o que o marxismo vai trazer? Ele vai fazer a mesma leitura que ele faz e a crítica que ele faz do capitalismo, né? E das relações, enfim, a sociologia crítica, a teoria crítica, a história, o marxismo, o materialismo dialético, o marxismo, o materialismo histórico, tem essa pegada de que existe forças que existem, que agem dentro da história e que não são essas ideias que pipocam por aí, né? Que os liberais dizem, olha, a natureza do homem é bem, é boa, é má, o indivíduo se reúne, grupo, contrato, pacto, as relações entre os estados, como se fosse algo que fosse dado, assim, sabe? Cai do céu. Eu estou forçando um pouco a barra. Tá? Mas não, isso é determinado pelo sistema, pelo modo de produção. Essa é a tradição marxista. Se você tem um modo de produção capitalista, o modo de produção capitalista, que não é o predominante aí nessa sociedade, ele vai determinar um tipo de Estado, ele vai determinar um tipo de relação desse Estado com outro Estado. E muito mais. Dentro desse sistema e dessa apropriação dos meios de produção pela iniciativa privada, portanto, a questão do conceito de classe social, de conflito de classe, é fundamental com esse motor, e ele não é só na história, ele é também na RI, porque a RI também é história, é geografia, é sociologia, é política. Então, é esse motor da história, que é a luta de classe, ele vai esbarrar aqui na concepção do que seria relações internacionais numa perspectiva marxista. E o Marx vai fazer, essa teoria marxista vai apresentar essa possibilidade de que há uma base econômica e a forma com que você se apropria desses bens materiais não podem ser definidos pura e simplesmente pelos conceitos de comunhão de valores, etnia, raça, território, vai muito além disso. Né? E aí ele vai construindo todo o arcabouço que, claro, vai se contrapor a essa tradição mais clássica. Na sequência, bebendo dessa mesma água, ele vai apresentar aquilo que eu acho interessante, que ele avança, que é o Lenin, com a teoria do imperialismo. O imperialismo não é simplesmente um país com força militar, porque há, na tradição clássica, principalmente do realismo, a questão do poderio militar, ou seja, a hegemonia militar, seja em terra, seja na água, é que define essas relações, que são conflituosas. Aqui você vai ter uma outra visão. E que é claro que não se nega que a importância digamos, da força militar, né? Dessa relação de força. Mas ele não se define só por isso, até porque o sistema capitalista ele é internacionalizado também. Então, portanto, as nações, as que detêm a hegemonia por conta do poder bélico que tem, mas também por conta desse mecanismo que será a característica do século XX, do capitalismo do século XX, que eles estão falando isso no início do século XX, que é a questão do imperialismo. O imperialismo vai o quê? São os grandes conglomerados capitalistas, não é, de produção que vão tomando conta do mundo. É preciso ler aí, é importante que as pessoas lembrem um pouco daquilo que o Marx, que nós estamos falando é disso, do que o Marx fala no Manifesto do Partido Comunista, né, quando ele define lá, que para mim a maior obra do Marx e do Engels é o Manifesto do Partido Comunista.
né? Independente das outras, o que eu mais admiro é esse, porque ele finaliza o texto dizendo isso, exatamente isso. Se o sistema capitalista vou usar um conceito novo agora, claro, que é moderno, não é na época, é globalizado, ele está global, ele é um sistema internacional, a luta de classe se internacionaliza também. Os interesses de classe se internacionalizam. Não está definido pelo território, não está definido pela raça, pela etnia. Não, pelo contrário, ele está definido pelo modo de produção. E esse modo de produção vai produzir cada vez mais uma classe mais abastada, que é a classe dominante, sobrepondo-se com seus valores e suas ideologias a uma classe subordinada do ponto de vista econômico, social, político e ideológico, que é os proletários. O que é que o Marx diz? Proletários do mundo, univos. Então, ele está dizendo o seguinte: a revolução não é bolchevique. A revolução não pode, porque o Marx está escrevendo isso no século XIX. A revolução começa em 1917. Ele está dizendo, olha, o capitalismo é mundial, ele vai se internacionalizar, ele vai se tornar o modo de produção predominante e, portanto, levará dentro do seu seio essas duas forças contrárias que vão produzir aquilo que a Revolução Francesa produziu, com a relação à burguesia e à aristocracia. Então, ele está fazendo esse contraponto, ou seja, há um processo de desenvolvimento das forças produtivas que refletem também das relações internacionais, que não podem ser pensadas, se você entende a realidade dessa perspectiva, de que há uma base material que define, né, infraestrutura, supraestrutura, para quem leu aí, né, o que é a infraestrutura? É a base econômica, é a economia, são os bens materiais, são o modo de produção, é a força de trabalho. A superestrutura, o que é? É o Estado, é a ideologia, as relações internacionais, é a forma com que os países vão ver os outros países. As nações vão se relacionar nessa perspectiva, porque dentro de cada uma dessas nações haverá uma força que não é apenas legitimada, que a gente pode chamar assim, que é o Estado. Pelo contrário, a classe dominante, a burguesia, os donos do capital, também têm interesses que são globais, e esses interesses também vão estabelecer relações e vão definir as relações internacionais também. Então, o imperialismo, que é a fase superior do capitalismo, né? Isso aí que o Lenin publicou em 1917, é exatamente isso. Como é que o capitalismo vai dominar as nossas nações? Não é pela força, mas é pelo consumo, pela produção de bens que se tornará monopólio de algumas poucas empresas. Então, aquela ideia liberal de que todo mundo produz, todo mundo pode fabricar, todo mundo é um empreendedor, às vezes a concorrência é ótima, o mercado regula. Isso é bobagem na perspectiva do capitalismo e no conceito de imperialismo apresentado pelo Lenin. Até porque, e ele mostrou que ele tinha razão, né? Se nós pegarmos, por exemplo, as principais matérias-primas, hoje nós estamos falando, né, Cristóvão, da guerra da Rússia com a Ucrânia, o que é que está por trás disso? Petróleo e gás, por enquanto. Não tem ainda essa... Algumas pessoas ficam falando umas bobagens aí, de que porque agora não é mais importante, porque tem as energias alternativas. Meu amigo, para você substituir uma base energética de hidrocarboneto, chefe, para você substituir por energia renovável, não é assim, no estalar do dedo. Você tem um processo todo. Né? Todo o projeto das indústrias, do modo de produção, está baseado nesse tipo de combustível fóssil. Então, o que o Lenin está dizendo é que o imperialismo, esse sistema capitalista, ele vai ser caracterizado por grandes conglomerados. São poucos os que deterão o poder desse controle sobre os modos de produção. E esse modo de produção e esse imperialismo vai ter consequências, obviamente, nas relações internacionais. Então, é entender as relações internacionais dentro dessa perspectiva. Se, por um lado, a gente tem uma tradição clássica que advoga, que apresenta o Estado como ator principal dessas relações, e aí coloca também dentro dessas relações entre os Estados, por falta da existência de uma autoridade central, ou seja, uma autoridade que pairasse sobre, no modo, assim, na perspectiva kantiana, né, universalista, né, de que todos os Estados, os homens, todos livres, as nações todas livres, e, por cima de tudo isso, uma grande república universal, pacificada, racionalizada, não é porque está lá na razão, não é? É quase que o imperativo categórico kantiano é isso. Esse é o imperativo categórico kantiano que vai influenciar toda a tradição liberal. Queiram os liberais acreditar nisso ou não, é assim que funciona. O que o marxismo está dizendo, o imperialismo, é que não é assim. Não funciona isso, não é só o Estado.
Existe o modo de produção, define, inclusive, que tipo de Estado você vai ter, e vai definir também os interesses entre as nações, que não vão ser apenas interesses bélicos. E isso é interessante porque, além da teoria desse imperialismo que o Lênin apresenta, que abre um pouco o leque, eu acho interessante, eu acho até, de certa forma, fico um pouco triste, viu, de que não tenham produzido tanto material sobre isso. Não que isso devia ser predominante, que o marxismo deveria definir os estudos das relações internacionais, não é isso que eu estou falando, mas eu acho que talvez eles tenham sido subaproveitados. Mas isso aí é uma outra questão, até porque nós estamos falando de centros de interesse, em produção de conhecimento, de reprodução de ideologia, de valores. Mas, enfim, eu acho que o imperialismo ajuda bastante a avançar um pouco, a compreender um pouco mais, sabe, abrir as cortinas assim dessa ideia de que existe um imperativo liberal, pacificado, uma grande república, ou, por outro lado, essa ideia de que o mundo e as relações internacionais são caóticos, Não, porque o capitalismo é racional. Essas relações são muito racionalizadas. Não é a ausência de uma autoridade estatal que seja universal, vamos pensar um Estado universal, que define essa anarquia. Pelo contrário, o capitalismo tem uma racionalidade. O modo de produção capitalista é pautado em tecnologia, na razão. Portanto, há aí um contraponto, viu, Doura, em relação a essa ideia de caos, lembra? Lá no começo, que as relações internacionais, sem a ausência dessa autoridade central para arbitrar esses conflitos, ela é caótica, ela é anárquica. Não, ela não é anárquica nem caótica, porque existe um sistema de produção, um modo de produção e um sistema capitalista que é racional. Portanto, essas relações de interesse dentro do imperialismo, elas são racionais, não anárquicas. O capitalismo não funciona assim, tá certo? Aí, o que vai acontecer? Vai ter, essa é a primeira, tem a segunda tradição, que vai beber nisso, mas vai apresentar uma outra perspectiva. Porque se, por um lado, o próprio marxismo apresenta o capitalismo como um processo de desenvolvimento, até quase assim, quase que como uma teoria da evolução, vamos pensar assim, social, né? Ou seja, o processo civilizador, selvageria, barbárie e civilização. Não é isso que está lá no Engels, né? A origem da propriedade, da família, do Estado. Você tem lá selvageria, você tem a barbárie, ou seja, a humanidade irá passar por três níveis de desenvolvimento: selvagem, bárbaros e civilizador. A civilização seria caracterizada, obviamente, pelo modo de produção, pela Revolução Industrial e pelo modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista está dentro desse processo civilizador. Portanto, essa relação, esse efeito civilizador que o capitalismo irá provocar em todas as nações, considerando que ele se universaliza, essa racionalidade, né, essa razão instrumental que produz do capitalismo uma burocracia produtiva, não uma burocracia apenas procedimental, que é do Estado. Ou seja, quando você entende que as empresas privadas, ou seja, a iniciativa privada, o capitalismo, é racionalizado, ele trabalha com dados quantitativos, com tempo de produção, com tecnologia, com diminuição de custo, etc, etc, etc. Esse processo, essa compreensão científica, ela vai ter um efeito civilizador em todas as nações que adotarem um sistema capitalista, que vai se universalizar, vai se universalizando. A teoria da dependência ela é muito cética em relação a isso, é interessante isso. Quer dizer, ela não é assim que vai funcionar, porque o capitalismo vai criar aquilo que eles vão chamar lá na frente, um autor vai chamar de 3 níveis. Ele diz, olha, você vai ter sempre, no sistema capitalista, as nações, mesmo se adotando um sistema capitalista, do ponto de vista econômico, democracia do ponto de vista político, enfim, essa coisa toda do pensamento liberal, não necessariamente elas vão chegar ou atingir os mesmos níveis de desenvolvimento econômico, político e social das nações mais desenvolvidas e mais, digamos, controladoras desse sistema em termos de economia. Haverá sempre uma dependência da periferia em relação ao centro. E essa dependência ela não acaba com a periferia desenvolvendo o capitalismo interno. Ela vai sempre existir, porque aí existe uma diferença muito grande, eles vão dizer,
apesar do capitalismo racionalizado, dos investimentos, etc., mas haverá sempre uma diferença muito grande entre esses ativos das nações de primeiro mundo, as nações mais ricas, em relação às nações mais pobres. E aí vai se criar, então, lá na frente, ele vai dizer aqui na página 21, se para os realistas o que diferencia os países são, sobretudo, seus recursos materiais, para os dependistas, a dialética centro-periferia, olha só, então você sai de uma ideia realista de o que define os países, ou seja, o ativo que você tem material. Não, a gente discute isso o tempo todo. Afinal de contas, o que o Brasil tem? Petróleo, tem soja, tem minério de ferro, tem o quê? Essas coisas definem, de certa forma, as relações da perspectiva realista. Os que advogam a questão dos que eles chamam de dependistas, eles vão seus recursos nacionais. Para os dependistas, a dialética centro-periferia na economia mundial funciona como um ponto de partida. Em linhas gerais, os países periféricos permanecerão explorados pelo centro devido à deterioração dos termos de troca do comércio internacional e à ampliação dos influxos de investimentos externos diretos, o que gera desequilíbrios crescentes entre o seu balanço de pagamentos, ou seja, é aquela eterna dependência do cara que precisa do dinheiro do outro. Traduzindo assim, senso comum, seria mais ou menos isso. Ou seja, para me desenvolver, eu preciso sempre do recurso do outro. Mas eu nunca consigo pagar esse recurso. Sempre quando eu cresço, a minha dependência econômica e tecnológica também cresce. Então, há sempre uma relação dialética entre centro e periferia. Então, essa teoria da dependência ela vai produzir alguns trabalhos interessantes nesse sentido, inclusive, e com essa teoria da dependência, viu, Dora, vem, claro, toda a perspectiva marxista crítica da questão do processo de revolução, do processo de conflito de classe, do conceito de luta de classe, de que existe que o sistema capitalista explora. Quando você define que há uma eterna dependência, independente, o fato de você adotar o capitalismo como regime de produção, como sistema de produção de bens, não significa que você vai sair do atraso. Pelo contrário, você pode criar uma relação, segundo esses teóricos, de dependência eterna em relação aos centros mais desenvolvidos. Então, essa teoria da dependência, ela vai, obviamente, depois ser, de certa forma, um pouco abalada, no final já dos anos 70, porque quando você cria a teoria da dependência, olha que interessante, o por isso que é interessante a gente ler essas teorias também. Ela não previu, por exemplo, os tigres asiáticos, porque eram até os anos 60, né, Cristóvão? A gente fala nisso, e o professor falou muito bem disso, né? É impressionante como eu achei legal quando ele falou que você vai na fábrica, na Coreia do Sul, na fábrica da Hyundai, é a cópia da fábrica da Ford dos Estados Unidos. Eles pegaram a cópia lá. E o que aconteceu? Quando a Coreia do Sul, né, a Guerra da Coreia, separa, enfim, até os anos 60, final dos anos 60, se não me falha a memória, a Coreia do Sul era um país miserável, destruído pela guerra, enfim. Ao se tornar capitalista, eles adotaram o capitalismo, investiram maciçamente em educação. Houve um projeto, eu digo sempre isso, que todos os países que saíram dessa situação, e os tigres asiáticos, só se tornaram tigres dentro desse modelo e de certa forma, contrariaram a teoria da dependência, porque eles investiram primeiro em educação, em conhecimento, em formação de cabeças. Não adianta, você não vai chegar a lugar nenhum sem educação, sem conhecimento, sem qualificação dos trabalhadores, independente de qualquer sistema que você tenha. Você vai ter que ter conhecimento. A igreja é fechada, investiu em conhecimento, em filosofia. Os padres traduziam lá os livros gregos, por quê? Porque eles tinham interesse em aprender. Eles não ficaram presos só o Bolsonaro e a Michelle que acham que só a Bíblia explica tudo. Então, eles foram traduzir os livros do grego, aprenderam grego, traduziram o grego. Tudo bem que, no primeiro momento, os livros eram malditos, mas a igreja, assim, ela assumiu esse conhecimento. A igreja católica, estou falando, nesse momento, claro. Depois é outra coisa lá, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte,
A teoria da dependência coloca quase que, não, ela quase que crava um destino cruel, né, para os países periféricos. Assim, ó, você vai melhorar um pouquinho, mas você nunca vai ser, dentro da escala civilizatória, um país autônomo, independente do sistema capitalista, naquele mundo kantiano de troca de livre homem, livre de pessoas, livre de fronteiras, livre para andar, livre para vender e trocar. Não, você sempre criará uma dependência. Agora, os tigres asiáticos, de certa forma, eles desmentem isso, por quê? Porque eles vão ser países, já no final dos anos 80, e principalmente dos anos 90, que vão desenvolver um capitalismo de nível muito alto e vão, de certa forma, criar uma outra relação. Se no primeiro momento você teria centro-periferia, você vai ter agora também centro-periferia e uma semi-periferia, que vai crescer e também vai se tornar dependente dessa periferia na questão dos bens materiais. Oh, me ajuda aí. Da matéria-prima. Né? Matéria-prima. Travou aí. Você tem o centro, você tem a semi-periferia e a periferia. Essa semi-periferia, de certa forma, ela não é o centro, do ponto de vista do capitalismo, mas ela não é a periferia. O Brasil, por exemplo, o México, são países que estarão mais ou menos aquela ideia de países em desenvolvimento. O Brasil não é um país subdesenvolvido, é um país em desenvolvimento. Agora, eu acho que a gente já está subdesenvolvido de novo mesmo, sem a menor dúvida. Mas essa semiperiferia, ela vai, de certa forma, ela vai criar uma dependência, porque ela vai precisar de matéria-prima dessa periferia para se desenvolver, mas não vai alcançar os mesmos níveis digamos, de desenvolvimento econômico e social na perspectiva dos dependistas, que, de certa forma, países como ele vai dizer aqui, olha, alguns analistas argumentam que a teoria da dependência falhou em não prever a ascensão econômica dos chamados tigres asiáticos, como Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, que hoje são centros de desenvolvimento econômico, financeiro, capitalista. Não é? Você tem ali de tecnologia que, se você for, por exemplo, em Taiwan, em Hong Kong, você vai ter muito mais tecnologia, empregos, que, por exemplo, em países como os Estados Unidos. Você vai ter centros, inclusive, de recrutamento de cabeças aí do mundo inteiro para trabalharem lá. E são países que estão com nível de desenvolvimento. Se a gente achar que desenvolvimento é isso, é riqueza, é livre mercado, é luz, é prédio, aquelas coisas maravilhosas, né? Olha para Nova York. Nova York hoje é uma cidade velha em relação a Taiwan, Singapura, Hong Kong, Xangai, na China. Você olha para Nova York, você olha para Nova York, olha só que loucura que eu estou falando, devia escrever isso, né, Jean? Você olha para Nova York, você vê o Superman, o Homem-Aranha, você olha para Xangai, Hong Kong, é outra coisa. Aquilo ali são torres, entendeu? A arquitetura moderna hoje, ela se dá nos países ainda muito ricos em petróleo, como, por exemplo, lá no Golfo, né? Um país como os Emirados Árabes, que tem muito dinheiro, mas são republiquetas, são territórios minúsculos, são principados mesmo, que o cara está sentado numa fortuna de petróleo e aí ele faz o que ele quiser para o país, dá dinheiro, dá ouro, constrói prédio. Agora, países, os tigres asiáticos, como a Coreia do Sul, por exemplo, não, são países que têm um território, têm um povo, têm um sistema econômico que sai um pouco dessa, porque eram países periféricos, subdesenvolvidos, mas que adotaram o sistema capitalista e hoje são países e economias muito fortes, com alto grau de desenvolvimento. Então, tudo isso, olha só, nós estamos falando de teorias das relações internacionais, porque nós estamos falando de atores internacionais que vão se consolidando como atores importantes por viés econômico. Não é a força. A Coreia do Sul não tem o maior exército do mundo, mas ela tem um poder de persuasão, porque ela detém um controle sobre a fabricação e a exportação exportação e importação de produtos manufaturados e matéria-prima. Então, isso define muito essa questão das relações internacionais dentro dessa tradição marxista. Que vai ter outra. Você quer falar alguma coisa? Porque aí vai ter a teoria crítica, que eu acho que é meio assim,
muito interessante, porque ela bate dos dois lados, mas e depois a teoria construtivista, que eu achei interessante, viu? Então, você quer Você falar... não é construtivista? Você não é? Hã? Você não é construtivista? Eu acho que eu sou, viu, cara? Pode ser, você é um institucionalista, rapaz. Não, Institucionalista e construtivista. sabe por que eu acho interessante? Porque a teoria crítica, primeiro que ela vai sacanear tanto os liberais e os realistas, porque a teoria crítica por si, se você pegar a sociologia crítica mesmo, lá do Habermas, você vai ver que a teoria crítica e toda a tradição que vai vir com Habermas, a escola de Frankfurt, que vão bater pesado na tradição marxista, do pós-revolução francesa, Revolução Russa, toda aquela... Eles vão refazer, eles vão repaginar, vão reler o marxismo de uma perspectiva de uma indústria que eles vão chamar, no caso do Walter Benjamin, que é dessa tradição. Estou falando que ele é uma teoria crítica, não, mas ele é dessa tradição crítica também, que ele vai falar a questão da indústria cultural, essa questão da ideologia, mas dentro de uma perspectiva muito mais, digamos assim, apurada, do que é simplesmente entender o capitalismo e as relações do ponto de vista do conceito da luta de classe. Existem olha aí que você está mostrando. 2000, isso é onde? Isso é Dubai. Dubai, aquilo que eu falei. Dubai 2000. 17 anos depois. Pode um negócio desse? É muita grana, né? Eu acho que você apontando assim, eu lendo, eu escutando você falar e estou aqui, né, acompanhando e tentando rastrear onde estava o pensamento da Dora na hora que ela olhou as outras alternativas, né? Claro que eu não sou, como eu não sou marxista, não nem eu. Nem me aproximo do protótipo teórico, né, do repertório teórico marxista, mas eu sendo um institucionalista, estou muito mais na abordagem das instituições, né, como que elas moldam, né, a nossa vida enquanto pessoa, sociedade, corporações, e como regulam a nossa vida social. Claro que no Brasil essa questão das instituições tem sido aí atacada e colocado um nível de tensão cada vez mais alto, né, uma vez por conta do presidente da República, mas quando a gente olha isso, você falando sobre isso, né, toda a questão do Sudeste Asiático, né, teve uma transformação absurda, eu lembrava do texto da professora Alice Amsden, A Ascensão do Resto. Eu lembro que eu falei desse texto eu falei desse texto acho na minha tese de doutorado. E aí gerou um frisson que ela chama de resto, né? Era o resto da industrialização do mundo industrializado, né? Do mundo globalizado. Então, de um lado a gente tem aquilo que a gente chama essencialmente desse debate marxista, da teoria da dependência, que os países mais pobres produzem para os países mais ricos, e aí com aquele sistema de polia, sabe? Uhum. Então, o sistema de polia que tem os países mais pobres, que aí são drenados pelos países mais ricos. Então, isso seria, essencialmente, a grosso modo, aquilo que a gente chama de teoria da dependência. Por outro lado, a gente vê os debates sobre a institucionalidade do desenvolvimento e as políticas públicas de desenvolvimento associadas fundamentalmente à política de educação. Então, comentava com um amigo, com uma aluna minha, no mestrado, na aula de mestrado, comentava com ela, e aí ela me fez a pergunta, professor, mas como que a gente faz desenvolvimento sem combater a pobreza? Né? Então, não tem como. Não há possibilidade de você ter uma sociedade avançada, do ponto de vista capitalista, sem com pobreza, porque não faz sentido. Né? O sistema capitalista ele não consegue se organizar com pobreza extrema, né? Com a miséria em si, porque as pessoas precisam consumir e outros lugares precisam produzir. Né? Aqueles que produzem, né, e aqueles que consomem. E aí, claro que a gente vai, aí, no sentido mais marxista da coisa, a gente se divide em classes, tem toda essa discussão. Mas, quando a gente olha o que está essencialmente estabelecido nas instituições, nessa estrutura do que a professora chamou de ascensão do resto, né, que é o resto dessa industrialização que estava ali naquela região do Sudeste Asiático. Então, hoje a gente vê uma completa redefinição das estruturas do próprio capitalismo global, que interfere diretamente na nossa forma de ver o mundo. Essa é uma questão que é fundamental. Essas teorias, acho que é para a gente partir, são pontos de partida para a leitura do mundo. Né? Acho que é isso. Né? Acho que isso é isso, viu, gente? Essas teorias, esses conceitos teóricos das relações internacionais são bases essenciais para a gente ler o mundo.
seja aqueles realistas, seja aqueles mais... gente, esqueci o nome. Os realistas Liberais. e os... Hã? Liberais. E os liberais, né? Então, esqueci o nome completamente. Então, a gente tem que ter saber essa dualidade, aonde elas nos levam, e é a partir desse repertório teórico a gente saber também, dentro da universidade, inclusive, a gente saber quais são os pontos de partida teórico que determinado professor, artigo, análise, projeto de pesquisa está partindo. Acho que é importante isso. A partir disso, a gente olha o nosso mundo. Eu vou deixar para vocês depois um podcast chamado Podcast O Assunto, com a Renata Lopretti, se eu não me engano. Com a Renata Lopretti da TV Globo, e com a Danusa Neri. E aí ela está entrevistando uma professora, embora eu ache a professora bem ruizinha, mas ela está falando sobre desglobalização. Então, e aí aquele debate que o professor Dani Rodrik, e aí ele escreveu um texto maravilhoso, né, que ele escreve assim: a globalização foi longe demais. Então, desde o curto-circuito que a gente recebeu, que a gente passou em 2020 com a Covid-19, o curto-circuito nas cadeias produtivas globais, há um movimento de hipernacionalização dos estados. O que ele está chamando de hipernacionalização dos estados? As economias globais se voltarem para dentro e quebrando, assim, a extrema dependência que a globalização tornou o planeta. Então, vejam bem, a gente está passando agora num momento, essencialmente, de desglobalização, que os países passam a olhar para dentro. Então, você vai, exemplo disso, você vai olhar os programas de reindustrialização dos Estados Unidos, os programas que têm como ponto de partida a estruturação e a reativação de parques industriais na região de Detroit, por exemplo, né? E aí a própria China estabeleceu medidas de industrialização interna e de repovoamento regional. Então, o que é isso? Industrializar regiões estratégicas do país, reduzindo os links com as cadeias produtivas globais. A França estabeleceu isso com a redefinição por conta da Covid-19. Então, sempre vejam isso, viu, gente? O que a gente está vivendo aqui, embora seja um tanto teórico, a gente está fazendo esse debate aqui, porque o módulo é esse, né? O módulo é isso, teoria da relação. Então, a gente tem que olhar muito assim o que está havendo no mundo, nós estamos num ponto de inflexão muito importante. Então, por exemplo, a questão da Covid-19 é um ponto de inflexão que o mundo todo mudou. A gente ainda está assistindo um mundo pós-Covid. E aí a França, por que eu estou explicando isso? Porque a França ficou muito dependente do paracetamol, isso, né? E aí o Macron, recém-eleito, né? Estou próximo semana passada, né? Foi. Semana passada, né? O Macron estabeleceu zonas de industrialização da indústria, zonas de reindustrialização da França, cujas plantas vão focar na autossuficiência de paracetamol. Então, para você ver que existem esses movimentos. Então, como eu vou deixar esse podcast para vocês ouvirem uns 20 minutos, dá para você ouvir lavando louça, né? E aí entender esse processo de desglobalização que está intimamente ligado a essa forma de ver a nossa estrutura organizacional da sociedade global, dessa aldeia global, né? Do ponto de vista institucional e construtivista, vamos chamar assim, né? Então, do mesmo jeito que o professor está falando de abordagens marxistas, tem abordagens da teoria da dependência, tem abordagens que vão falar sobre as instituições, né? Essas instituições que agora a gente vê, ao longo desses 2 anos, dessa maluquice que a gente está vivendo, essas instituições multilaterais e as instituições que são cara, foram colocadas cada vez mais em xeque. Você coloca ali, tem até um exercício lá do Donald Trump que vocês não fizeram, mas Donald Trump também foi um ponto de inflexão, né? E aí acaba-se o Trump, a eleição do Trump acaba, aliás, o período Trump acaba, melhor dizendo, o governo Trump acaba, mas o trumpismo não acaba. É o que vai acontecer com o Brasil. Acaba o governo Bolsonaro,
mas o bolsonarismo não acaba. E isso, de certa forma, do ponto de vista das relações internacionais, o mundo todo vive isso. Né? Então, isso na Hungria, na Polônia, em um conjunto de outros lugares, a Marine Le Pen, né, sai muito vitoriosa dessas eleições agora, essas eleições na França. Agora a gente tem também as eleições de midterms, que é as eleições dos Estados Unidos, que o Joe Biden anda com a popularidade baixíssima. Então, são essas questões para vocês analisarem. E aí, para voltar ao centro do ponto de partida disso, né, esses pontos de partida, os conceitos e abordagens teóricas nos ajudam a iluminar como a gente faz abordagem nas relações internacionais. Então, veja, volto a dizer, falar novamente do podcast. E usando esse exemplo da globalização. Né? Como que é a globalização agora, depois do ponto de inflexão da pandemia, a gente tem efeitos adversos que passam a implodir, ou, melhor dizendo, estabelecer um efeito de curto-circuito nas cadeias produtivas, uma vez que os estados eles passam a ser mais internos, eles passam a estabelecer políticas cada vez mais internas, que é o caso agora, como o professor estava falando também, um outro exemplo, como o professor estava falando, dos hidrocarbonetos. A guerra da Ucrânia é uma guerra essencialmente econômica, porque nós estamos falando essencialmente de recurso natural. Né? E aí, quando a gente fala de geoeconomia, a gente está falando de a capacidade estratégica de corporações ou estados se organizarem em torno de extração e produção de produtos em si, né? Extração e produção de commodities, sobretudo de intensivos e recursos naturais. É isso que nós estamos falando. Não fala de geoeconomia, tá? Então, a gente perceber esse movimento de transição que a gente está vivendo. É um momento maluco? É. E a gente não consegue capturar tudo, mas é importante a gente saber que os conceitos teóricos são a base para a gente ter pontos de partida. Uns mais efetivos do que outros. Eu acho que a abordagem marxista perde de vista um monte de coisa. Né? E do mesmo jeito que a análise fenomenológica perde um monte de coisa, enfim. Né? Claro que eu vou defender a minha abordagem. Mas para a gente entender esses aspectos ficam muito marcados no que a gente chama desse mundo globalizado. Então, a gente está vendo aí agora, a China, verdade, tem isso, a China também criou nesse movimento de desglobalização, a China também criou um sistema de internalização, como eu falei, né, de internalização das suas cadeias produtivas globais. Não são todas as cadeias produtivas que serão internalizadas, mas existem algumas que são estratégicas que passarão a ser mais retraídas, não tão interconectadas ou hiperconectadas como a gente assistia. É uma questão para a gente poder entender. E, fundamentalmente para nós, brasileiros, ou sul-americanos, ou dessa pan-amazônica, é uma questão que é fundamental, que a gente tem debatido e a gente vai ver se a gente consegue, ao longo desses últimos meses, agora, o último mês que ainda nos resta nesse encontro, falar sobre performance geoeconômica, viu? O Nilson, deve ser esse negócio que a gente bateu um papo lá no podcast, que aí, assim, a gente vai ter que assistir, entender como que isso funciona, como que são os ganhos e perdas de produtividade e de performance, portanto, com o ativo ambiental, entendeu? Então, se a gente tem perda de cobertura vegetal, queimadas, avanço da fronteira agrícola, essas coisas são fatores que interferem negativamente na performance geoeconômica de determinado lugar ou empresa. Então, o que a gente tem mapeado aí, vocês vão ver isso nesse material do IPE, que eu também coloquei aqui para vocês, que está na revista Tempo do Mundo, e vocês têm que assistir a apresentação. Acho que, em linhas gerais, é isso. É interessante, porque você tá falando sobre isso aí. Eu entrevistei a semana passada, inclusive está disponível no podcast, se você quiser depois você pode baixar e assistir. Eu não, conversei, bati um papo com um cara super gente fina, é um engenheiro florestal, que ele é o coordenador do projeto de uma empresa que é francesa, a fabrica tênis, a Veja. E nisso que você estava falando aqui, eu só estou só computando aqui
para a gente ver como esses caras estão completamente fora da realidade do que está acontecendo no mundo. Porque essa ideia que você está falando, geoeconômica, essa coisa do Estado, explorar a soja, por exemplo, se você não tiver uma legislação específica, o Estado investindo maciçamente nessa atividade econômica, como uma atividade rendetora para a balança comercial, etc., os milionários da soja não existiriam sem o apoio do Estado. Eles falam tanto sobre mercado, sobre livre iniciativa, mas não sobrevivem um ano sem os benefícios que o Estado brasileiro dá a eles, inclusive facilitando a utilização de agrotóxico, de utilização de terras em área de preservação, enfim, tudo isso que eu estou falando para você. Defensivos agrícolas. Defensivo, agrotóxico, que ali é tóxico, não tem nada de defensivo agrícola. Defensivo agrícola, para mim, é minhoca e formiga. Pô. Botou veneno na planta, é agrotóxico. O que eu estou querendo dizer para você? Porque nós estamos falando, que você está falando, o ativo ambiental. O mundo hoje se volta para isso. Essa empresa é uma empresa pequena. Claro que ela não concorre com a Nike, com a Puma, com a Ace, mas ela produz um tênis de qualidade e ela tem qual é o pilar dela? Né? Isso rebate até uma... Assiste o podcast que depois tu vai ver o rapaz explicando direitinho. Mas, em linhas gerais, o que eles querem? Eles querem fabricar um produto que tenha esse selo de sustentabilidade. A borracha vem do Acre, de Rondônia, do Amazonas, borracha natural, produzido por cooperativas, portanto, nós estamos falando de um modo de produção que não é esse modo de produção capitalista no sentido... É capitalista porque está no mercado, está no sistema internacional. As pessoas vão comprar, vão pagar, vão receber dinheiro, vão trabalhar e vão receber. Mas a forma com que essa produção dessa matéria-prima é organizada, ela sai desse conceito, né, de capitalismo, de trabalhador, ou seja, mão de obra, empresário e mão de obra, para uma perspectiva mais coletiva. Então, a borracha sai das cooperativas, só de cooperativas. Eles não compram de individuais, só de cooperativas. Só praticamente em áreas de reserva extrativista. Segundo, o algodão sai de cooperativa lá do Nordeste, do sertão nordestino. Não usa agrotóxicos, não usa defensivos agrícolas, o algodão que é colhido lá pelas famílias, etc, etc. O couro, que eles utilizam, a parte do couro, vai borracha, vai algodão e vai couro. Ele é produzido também por um animal, mas é couro, um animal que é criado lá no Pampa Gaúcho, que não são áreas que são preservadas, os animais são criados de forma diferente, não é essa pecuária, digamos, da JBS, etc, etc. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos falando de uma atividade econômica que reverte em renda para 1.400 famílias. 1.400 famílias. Dessas 1.400 famílias, 1.000 famílias são aqui do Acre. 1.000 e poucas famílias aqui do Acre, que sobrevivem dessa atividade. Essa empresa compra, ela não gasta nenhum tostão com propaganda, a propaganda é só nas redes sociais, e ela teve um boom exatamente porque uma princesa lá da Inglaterra usou o tênis e colocou lá no Instagram dela. E aí bombou, todo mundo queria comprar e a empresa... Entendeu? Então, o que eu estou dando esse exemplo, como essas cadeias produtivas, elas vão, dentro desse novo mundo, que tem essa questão do ativo ambiental, ela se desenvolve dentro de uma perspectiva e dentro de uma estrutura que sai um pouco dessa coisa geoeconômica que tu falou, que o Estado tem que grandes extensões, tem petróleo, tem minério, e você começa a desenvolver outras atividades dentro do sistema capitalista que vão abrindo... São atividades que demandam... Espera um pouquinho, Nilson. O Michel Temer está na Globo News? Eu estou aqui ouvindo você. O Michel Temer está no Globo News, do nada. O Michel Temer ainda não voltou para o caixão ainda? Não sei, mas entrevistá-lo-ei. Ele agora. Mas entendi, eu acho que... Desculpa, Nilson. Não, imagina. Então, aqui eu acabei de olhar, mas se você quiser morreu, não. Não, essa desgraça está aí. Eu só queria fazer essa parte com relação a isso, para ver como esse mundo da economia, esse mundo do capitalismo, do consumo, da produção, ele tem outros viés que não apenas esse que a gente entendeu, do sistema, que a gente entende como capitalismo. Isso é uma parte.
Só para finalizar, a teoria crítica, que vai ser a penúltima que a gente quer dessas, digamos, teorias alternativas, ela vai apostar muito, claro, numa tradição marxista de que as coisas que aí estão, do ponto de vista realista dos países, elas não foram dadas assim, elas não apareceram do nada. Tem um processo histórico que formou, que construiu essa realidade que está aí. Ou seja, é aquela coisa de pegar a coisa pela raiz, né? Radicalizar no sentido de pegar a origem. Então, a construção, ou seja, o processo histórico de construção dessas sociedades capitalistas definem também o papel que elas jogam e o tipo de relação que elas trocam no ponto de vista, digamos, de um mundo globalizado, de um mundo entre nações. Não é? Isso tem a ver com a teoria crítica, que é de uma tradição marxista, mas ela também vai apontar críticas muito contundentes em relação à tradição marxista clássica, que é ignorar, em determinados momentos, a importância das ideias e definir e determinar que toda a realidade social dada ela é material, ela tem uma base material. Aí tem essa questão lá do modo de produção, aquela coisa toda. Não é? Eles vão avançar no sentido de que o papel que as ideias têm também dentro desse processo não é apenas o mundo material, mas o papel que as ideias também têm dentro desse processo. Então, ela vai bater de frente com esse marxismo ortodoxo e vai apontar para uma possibilidade de que existe um mundo material, esse mundo que essas relações de trabalho, do modo de produção se dão, mas há também um mundo, aí eu me lembro aqui de pouquíssimos textos que eu leio do Habermas, que ele fala do mundo, né, o mundo da vida e o mundo da razão, né, ali, que é exatamente esse mundo em que as ideias fluem e influenciam também essa realidade. Não é só o materialismo, não é só a matéria, ou seja, o mundo material definindo a realidade, mas há aí também a questão e o papel fundamental das ideias. A teoria crítica vai ser muito interessante nesse sentido, porque ela vai não só criticar dentro de uma tradição marxista as duas teorias bases das relações internacionais, mas também vai apontar o que eu considero uma ampliação dessa visão marxista das relações internacionais. E acho que, em linhas gerais, seria isso. A virada construtivista, que vai se constituir a partir de 1990, para fechar, ela vem, obviamente, carregada de todo o processo de transformação, né, em que algumas pessoas, os liberais, disseram que o fim da história, né, disseram acabou, a história é só isso aí mesmo e acabou. Não vai ter mais nada além do capitalismo e a democracia. 30 anos depois, a gente vê que a coisa está muito diferente. E a teoria construtivista das relações internacionais, que é, inclusive, uma das que mais... Viu, Cristóvão, estava lendo aqui no final, esse rapaz aqui que foi considerado, inclusive, É interessante destacar que o construtivismo é mais especificamente o da vertente mais pragmática de Wendt, conseguiu atingir o status de mainstream na academia norte-americana, mainstream na academia norte-americana, em períodos recentes, diferente das outras visões alternativas, o debate realismo-liberalismo, em uma recente pesquisa publicada pelo jornal Foreign Policy, Alexander Wendt foi considerado de longe o autor estadunidense mais influente nas relações internacionais. Olha que interessante. Então, essa escola aí, digamos, essa teoria construtivista, agora vou fazer aqui uma pegadinha, construtivista que está sendo construída, ela tem aí um viés interessante, porque ela sai também um pouquinho dessa ideia da hegemonia que é estabelecida nas tradições clássicas, que é a questão da hegemonia pela força, e vai dar um exemplo interessante, porque ela disse assim, olha, a hegemonia, as relações internacionais, tanto o fenômeno da hegemonia estadunidense nas relações internacionais, quanto as relações internacionais dentro do realismo, se dá dentro desse potencial bélico, ou seja, quem tem mais canhões, quem tem uma maior aviação, um maior exército, controla e domina as relações internacionais. Ele vai dizer que ele questiona essa ideia, primeiro, de que há uma estrutura anárquica também, né, que leva inexoravelmente ao conflito ou à competição entre os seus agentes, ou seja, como o mundo, do ponto de vista da RLI, as nações não têm uma autoridade central,
Então, essas relações são anárquicas, porque não tem um poder que se sobreponha a elas, o que você tem é a hegemonia de uma nação entre outra, tal, mas não há um poder que controle todo mundo, portanto, é uma relação de anarquia, portanto, conflituosa, de competição entre as nações que leva ao conflito bélico. Seria necessário observar o comportamento dos agentes para precisar possíveis tendências de conflito ou cooperação. Então, veja bem, não é uma competição, do ponto de vista do construtivismo, uma competição pura e simplesmente explicada pelo poderio militar e pela competição e pela disputa, seja por questão de matéria-prima, seja de zona de influência. Ele vai dizer que há comportamentos internos das nações que vão definir também se uma nação é amiga ou não da outra. E aí ele dá um exemplo que eu acho muito interessante. Ele vai dizer: seria necessário observar o comportamento dos agentes para precisar possíveis tendências de conflito ou cooperação. Ou seja, a anarquia, como diz o nome de seu famoso artigo, é o que os Estados fazem dela. Outro aspecto fundamental nessa visão é o papel da identidade. Olha só, identidade como variável a ser considerada para entender a política externa. O Andy aponta que as cerca de 200 armas nucleares no Reino Unido são consideradas bem menos ameaçadoras para os Estados Unidos do que uma única ogiva que está na Coreia do Norte. Sim. Entendeu? A perspectiva dele? É que aí você altera o jogo da guerra de dissuasão, né? Então, porque você tem, na verdade, uma construção, ou seja, o construtivismo é isso. Você constrói esse entendimento, essa compreensão e essas relações a partir não apenas dessa questão de competição bélica de uma nação em relação a outra, de acordos, de cooperação ou não, mas também por uma construção, esse conceito de identidade, e é claro que essa tradição construtivista não é à toa, ela está inserida dentro desse mundo pós-moderno, em que a questão das identidades, da cultura, são determinantes também. Então, não há uma natureza humana, como diz o realismo ou os contratualistas, que tende à competição, que tende a um conflito. Existem variáveis, existem uma construção que pode ser uma construção de identidade que vai, inclusive, fazer com que determinados países façam a opção, como fez o Japão, de não agressão, de uma sociedade mais pacifista, pautada em outros valores que não o da mera competição, não só de mercado, mas também a competição bélica, de proteção, que é o que o Putin está fazendo em relação à Ucrânia, para fechar. Ali há um ideário muito realista, ou seja, eu vou atacar antes que me ataquem porque eles estão querendo compor. Mas também, numa perspectiva construtivista, se você olha para a Ucrânia e diz, mas a Ucrânia fez parte da União Soviética durante tantos anos, né? 50 anos, 60 anos, ela tem muito mais a ver com a Rússia do que com o mundo ocidental. Mas não. A Ucrânia de hoje, ela construiu uma identidade muito mais ocidental do que uma identidade, digamos, eslava ou russa. E isso tem muito a ver com o que a gente está vendo aqui nessa teoria. Pelo menos eu consigo ver, Cristóvão, dentro dessa perspectiva, de compreender um pouco mais essa coisa. Não é simplesmente um movimento, digamos, fascista, neonazista, a questão dessa extrema-direita que avança pelo mundo. Tudo isso está dentro do bojo, mas também há que se entender que o povo ucraniano, também está construindo uma identidade que hoje é muito mais próxima das sociedades e do modo de vida ocidental do que de uma tradição russa. Com isso, eu encerro a participação, porque eu estou com a garganta doendo. Viu, Dora? A Dora está aí agora? Não saiu. Ela saiu, porque ela falou que ela estava eu estava falando para você, então, mas foi bom porque eu tinha que dizer isso para ti. Mas os meninos, assim, eu deixei você terminar, porque o pessoal está assistindo, né? E tem possibilidade. Depois eles vão assistir. Mas olha, Cristóvão, eu acho que essa composição que você fez, esse arremate, foi importante para a gente poder agora. Fechou esse texto. Agora, semana que vem, a gente vai trabalhar com performance. Eu acho que performance geoeconômica não. Vamos dar uma olhada. Semana que vem é contigo.
Eu acho que semana que vem não vamos trabalhar com performance econômica, não. Eu tenho um outro texto aqui que a gente vai trabalhar. Qual que é o texto? E aí, eu vou dar uma olhada sobre. A gente vai fechar esse módulo, né? Tem que olhar aqui. Ainda não vi. Mas eu acho que pular para o performance de econômica sem apresentar a economia, acho que é difícil, né? E aí a gente dá uma olhada e vocês agora têm que fazer atividade, né? Preencher o trabalho o diário de bordo, olhar as atividades que estão distribuídas aqui, fazer as atividades, que é fundamental, para vocês depois não se embolarem nas atividades que ficarão depois aqui, condensadas e acumuladas para vocês fazerem. Não dá para fazer depois tudo ao mesmo tempo. Mas aí que a gente fecha esse texto. Eu vou deixar o próximo texto, eu vou conversar com o professor Nilson, depois eu já subo ele aqui para vocês, para fazer leitura, para a semana que vem a gente bater um papo. E aí acho que na semana que vem, geralmente a gente faz essa coisa do deixar aberto, né, para síncrona, né, Nilson? Tem muita coisa para vocês aqui, né? E aí tem podcast, tem os negócios que a gente fez referência. Eu acho, porque senão... E dá assim, ó, depois, semana que vem, melhor dizendo, vamos reorganizar aqui. Semana que vem, vai deixar para vocês se organizarem nessas atividades. Está tudo atrasado. Então, entrar aqui, olhar atividade por atividade que vocês já têm aqui, fazer o trabalho de bordo, assistir o material que a gente deixou aqui, para aí sim, só na outra semana a gente retomar com um texto novo. E aí a gente organiza o tempo para poder organizar, né? É porque o tempo, estamos aí caminhando para junho já, hein? Exatamente. E aí, na outra aula, a gente vê se a gente não deixar o texto para outro, assim, avançar para outra aula. Ver se a gente vem com o texto com uma aula e fica com ele e fecha ele. Não, mas só que daqui 2 semanas. Tá bom? Acho que é isso. Pessoal, Tá certo, meu querido. é isso. Vou parar aqui de gravar. E aí, até mais para vocês semana que vem, tá? Espera aqui. Um abraço para todos vocês.